É isso aí, boa noite para todos que iniciamos agora. A partir de agora, não só aqui na Câmara Brava FM 87.9, mas também através do Facebook, iniciando o programa Assuntos do Reino. Hoje com o nosso amado irmão aqui, Alexandre, ele que estará trazendo o tema O Evangelho e o Jovem. É isso aí, através das Escrituras. Eu gostaria desde já, Alexandre, de te agradecer aí por esse convite. Eu sei da sua vida corrida, eu sei que te agradecer por esse convite aí, sei que da sua vida corrida, e é uma honra para nós, assim como tantos outros que vieram antes de você. Espero que você volte mais vezes, né? Quando o irmão Cristiano falou, rapaz, tem Alexandre, é mesmo, mas será se ele fala sobre tema? Será se ele fala sobre... Corta aí, abençoado. O abençoado aqui tá ligando aqui, eu tô ouvindo eu mesmo falando aí. Bom, velho. O retorno, né? O retorno, né? O retorno aí. É isso aí, pessoal. Ao vivo é assim mesmo, tem dessa. Mas enfim, Alexandre, muito obrigado, meu querido. Gostaria de você fizer sua apresentação. Em seguida, nós podemos iniciar. Ok, eu que agradeço pelo convite. É sempre uma honra, é sempre uma alegria falar de Deus, falar da palavra do Senhor. E é o tipo de convite que a gente não nega, né? É o tipo de convite que a gente recebe com alegria. E aproveito a oportunidade também para cumprimentar todos os nossos ouvintes com a paz do nosso Senhor. Amém. É uma noite abençoada hoje, noite na qual nós separamos, né? Faz o mundo como um todo, como o Ocidente, pelo menos, né, separa para comemorar a Páscoa, comemorar aí o sacrifício do nosso Senhor Jesus, e nós aqui falando de Deus, falando da palavra de Deus, então é um momento de muita alegria. Então eu que agradeço ao convite, e sempre que estiver disponível, pode chamar, que a alegria é falar do Senhor. Aleluia. É isso aí, muito obrigado novamente. Eu gostaria que, se você já puder, você já pode iniciar. Amém? Ah, sim, amém. Vamos lá, então. Eu convido todos os nossos ouvintes, nossos irmãos, a abrirem suas Bíblias no livro de Eclesiastes. Eclesiastes, capítulo 12. Inicialmente, vamos ler aí do versículo 1 até o versículo de número 8. Nos diz assim a palavra do nosso Deus. Eclesiastes quanto? Eclesiastes 12, do versículo 1 ao versículo 8. Amém. A velhice. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos os quais dirás, não tenho neles prazer. Antes que se escureçam o sol, a lua e as estrelas do esplendor da tua vida, e tornem a vir as nuvens depois do aguaceiro. No dia em que tremeres os guardas da casa, os seus braços, e se curvarem os homens outrora fortes, as suas pernas, e cessarem os seus moedores da boca, por já serem poucos, e se escurecerem os teus olhos nas janelas. Os seus lábios, quais portas da rua, se fecharem, no dia em que não puderes falar em alta voz, e te levares a voz as aves, e todas as harmonias, filhas da música, te diminuírem, como também quando temeres o que é alto, e te espantares no caminho, e te embranqueceres como floresce a amendoeira, e o gafanhoto te fata, e se despedace o copo de ouro, e se quebre o cântaro junto à fonte, e se desfaça a roda junto ao poço, e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. Amém. Vamos curvar nossas cabeças, vamos falar com Deus, vamos pedir a porção do seu Espírito para compreender a sua palavra. Amém. Deus Santo, Deus maravilhoso, nos colocamos diante da tua santa presença, ó Pai, neste momento, ó Deus, de louvor, de adoração ao teu nome, e suplicamos, ó Deus, concede-nos o teu Santo Espírito, ó Pai, nos abençoa, para que possamos, Senhor, ouvir a tua palavra, entender a tua palavra, ó Deus, e aplicá-la às nossas vidas, para que sejamos não apenas ouvintes, mas praticantes zelosos e fiéis das tuas escrituras, ó Deus. Em nome de Cristo Jesus é que te rogamos. Amém. Amém. Glória a Deus.
Deus. O livro de Eclesiastes, ele é muito interessante. O livro de Eclesiastes, ele fala aos nossos corações de uma forma muito impactante. E nesse pequeno fragmento que lemos, embora o título seja a velhice, né, o título que a Sociedade Bíblica do Brasil tem andado para esse fragmento da palavra, seja a velhice, ela é claramente um recado ao jovem. Afinal de contas, é o pregador falando para os jovens como vai ser a velhice e convidando-os para lembrar do Criador enquanto ainda jovens. Porque um dia o vigor, a força, o entendimento cessarão. As capacidades dos homens e das mulheres diminuirão com o passar do tempo. Mas, para entendermos de forma coerente a mensagem do pregador, que é atribuída aqui o pregador à figura do rei Salomão, os estudiosos bíblicos, os teólogos, dizem que o autor de Eclesiastes é o rei Salomão. Nós precisamos entender dois fundamentos principais. O primeiro é o conceito de vaidade. Ao longo de todo o livro de Eclesiastes, esse termo é repetido, vaidade por vaidade, tudo é vaidade. Mas o que é vaidade? Qual o conceito fundamental de vaidade? É a ideia de inútil. Ao longo do texto, vaidade é descrita como correr atrás do vento. Então aqui, a vaidade dita em Eclesiastes não é apenas a ideia de se vestir bem, de cuidar da aparência, como a gente diz, de uma pessoa vaidosa, né? Não, fulano gosta da aparência, né? Fulano se arruma, Caprichoso. é caprichoso, é vaidoso. Mas o contexto, o conceito de vaidade no livro de Eclesiastes não é esse. Aqui o conceito é de algo inútil, é correr atrás do vento. Imagina aí, Jacques, imagina aí, Cristiano, eu correndo aí na praça atrás do vento, tentando pegar os ventos. Né? Imagina aí que cena, né? Que cena louca seria. É ridículo, exatamente, algo inútil. Então, para o pregador, sempre que aparece no texto de Eclesiastes a palavra vaidade, o conceito é inútil, algo vão, algo que não traz nenhum proveito. Inclusive, quando ele explica sobre o que é vaidade, ele diz, é correr atrás do vento. E aqui tem uma citação muito interessante. C.S. Lewis, o autor das Crônicas de Nárnia, o autor de Cristianismo Puro e Simples, ele tem uma frase muito legal sobre coisas inúteis. Ele diz, tudo que não é eterno é eternamente inútil. Isso é muito interessante e se aplica ao conceito de vaidade apresentada pelo autor de Eclesiastes, porque muitas vezes nós vivemos, nós, quando jovens, e as pessoas do mundo afora vivem de forma inútil, correndo atrás do vento. Exatamente por não entender o segundo fundamento, o segundo conceito central do livro de Eclesiastes, que é a suma de todas as coisas. E aqui eu peço licença para ir para o final do texto do livro de Eclesiastes e já dar aqui um esboço até das conclusões da nossa própria reflexão. Afinal de contas, estamos estudando a palavra, né? Sim. Então, independente de estar apresentando o ápice da mensagem no início dela, é preciso esclarecer a palavra. Assuma o resumo de todas as coisas. Capítulo 12, versículo 13. Vejam só o que a palavra nos diz. De tudo o que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. O temor a Deus é o resumo de todas as coisas. É por isso que, em vários momentos, em uma leitura despercebida, em uma leitura sem a devida concentração do livro de Eclesiastes, nós podemos escorregar em algumas compreensões indevidas. Por exemplo, Eclesiastes, ele vai dizer que muitas coisas são vaidade. Coisas que, em outras passagens da Bíblia, vão ser apresentadas como bênçãos de Deus, como dádivas de Deus, como coisas excelentes aos olhos do Senhor. Um exemplo claro disso é capítulo 11, versículos 9 e 10, que tem como título a mocidade. Vejam só o que diz. Alegra-te, jovem, na tua juventude, e recreia-se o teu coração nos dias da tua mocidade.
Anda pelos caminhos que satisfazem o teu coração e agradam os teus olhos. Sabe, porém, que de todas essas coisas te pedirá contas. Todas essas coisas Deus te pedirá contas. Afasta, pois, o teu coração do desgosto e remove da tua carne a dor, porque a juventude e a primavera da vida são vaidade. Esse texto tu leu qual? Eclesiastes 11, versículo 9 e 10. E aqui a gente pensa, peraí, a palavra de Deus está dizendo que a juventude e a primavera da vida são coisas inúteis? Sim, a palavra de Deus está dizendo isso. Mas no contexto aqui, onde todas as coisas, a soma de tudo, é o temor a Deus. Pode falar, diga aí. E interessante, é inútil por quê? Porque tudo abaixo de Deus é inútil. Exatamente. Deus que é a primícia. Exatamente. É a ideia de que para que as coisas tenham realmente valor, para que as coisas realmente tenham significado, nós precisamos vivê-las sob o temor de Deus. Exatamente. A soma de tudo é teme a Deus. Então, sem o temor de Deus, as outras alegrias da vida, elas vão perdendo sentido. Porque sem Deus, as coisas deixam de ser eternas. Olha a citação de C.S. Lewis fazendo sentido. Se eu não tenho o temor de Deus na minha vida, a minha vida deixa de ter uma repercussão para a eternidade. Então ela se torna eternamente inútil. Perfeito. Então esse é o contexto que a gente precisa saber. Essas são duas coisas fundamentais que precisamos saber ao ler Eclesiastes. Quando ele fala, por exemplo, que a juventude é vaidade, é uma juventude sem Deus. Quando ele fala que realizar sonhos, efetivar planos é vaidade, ele quer dizer quando a gente realiza planos sem Deus. E o interessante, irmão Alexandre, que esse temor, vale ressaltar, eu estou falando isso agora que eu sempre me lembro de uma pessoa que me falou, não, você falou que não é para servir a Deus por medo, mas temor é medo. Só que o significado desse temor, se a gente for buscar, é respeito, reverência. Claro, tá aí o temor no nosso dialeto, o medo entra no significado do temor, mas também respeito e reverência. E o que a Bíblia fala em temor a Deus é justamente isso, respeito e reverência à palavra dele. Exatamente. E assim, a tradução, eu vou falar uma coisa que muitas vezes pode ser que alguém entenda mal, mas assim, a tradução às vezes não nos ajuda. Sim. Entendeu? Por exemplo, o nome Senhor. Sim. O nome de Deus. Na língua hebraica, o nome de Deus vai aparecer de forma diferente dependendo do contexto. Sim. Tem situações que o nome de Deus vai aparecer como sendo o Deus da aliança. Sim. Em outros momentos vai ser o Deus Todo-Poderoso, o Deus Criador. Sim. Então, assim, muitas vezes a palavra temor no original, ela tem um significado diferente do que tem na nossa língua. Mas a gente precisa entender o que ele significa e nós vamos falar sobre isso porque, veja só, quando a gente volta para Eclesiastes, logo o versículo 1 do capítulo 12, ele é uma convocação. É uma convocação para os jovens. Olha o que ele diz. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais dirás, não tenho neles prazer. Salomão inicia a exortação com uma poderosa convocação e uma lembrança do que o Criador precisa ser lembrado quando jovens. E existe uma série de motivos para isso, e esse convite, ele é encontrado em vários outros momentos da palavra de Deus. Em vários momentos esse convite é lembrado para os jovens de uma forma especial, por um motivo muito interessante, porque, vejam só, é na mocidade que nós construímos planos, é na mocidade que a gente começa a construir uma identidade, formar um caráter, e é nessa mocidade que nós temos o vigor e a força para correr atrás desses planos e desses projetos. E lembrando que na mocidade, como você mesmo falou, que constrói o caráter e tudo, que o que você constrói na mocidade, que você leva para sua velhice. É por isso que a mocidade é importante, porque se na sua mocidade você foi fiel a Deus, automaticamente na sua velhice você vai continuar sendo. O que você constrói na sua mocidade é o que você vai continuar sendo na sua velhice. Exatamente. É por isso que é um convite para que desde cedo
todos nós e os jovens que nos ouvem busquem uma relação de intimidade com Deus, reconhecendo Deus como o centro da nossa vida e como fonte de nossa alegria e nossa satisfação. E é interessante que quando a gente olha para outras passagens bíblicas e outros convites que Deus faz aos jovens, a gente vê isso sendo exposto de uma forma muito clara nas Escrituras. Vamos dar uma volta pela palavra de Deus. Se a gente for lá para João, 1 João... Estou gostando. Eu gosto quando começa a passear na vida. É, isso aí. 1 João, lá no capítulo 2, na parte final do versículo 14. Eu vou ler o versículo 14 inteiro. 1 João, capítulo 2, versículo 14. Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. E aí vem a parte que eu quero dar ênfase. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido o maligno. Vejam que palavra forte, que palavra muito interessante, porque é o próprio Deus falando diretamente aos jovens, que Ele tem nos escolhido, tem escrevido, tem falado para nós, diretamente aos nossos corações, porque somos fortes, porque estamos no vigor da nossa vida. E esse vigor, é muito importante esclarecer isso, não é só uma questão física, tá? Sim. A gente sempre pensa no jovem de uma perspectiva física, mas não necessariamente. Aqui é porque Deus tem direcionado força a esse jovem para enfrentar e para vencer o maligno. Então, a gente precisa entender que essa força não vem de uma característica física propriamente dita, mas porque a palavra de Deus permanece em vós. O jovem ele é mais persistente, né? Por mais que às vezes nós falamos que a pessoa mais avançada de idade tem mais paciência, mas a persistência é do jovem, é característica do jovem ser persistente, de não desistir. Agora, se a gente perceber, irmão Alexandre, principalmente no nosso século, a gente percebe que aquele jovem que está alicerçado na palavra, ele tem mais força e mais persistência de lutar ou passar pela adversidade. Quando essa pessoa não tem essa conexão com Deus, você percebe que rapidamente ele se frustra, ele entra em depressão ou qualquer coisa desse tipo, ele desiste fácil, porque a força que verdadeiramente que há no jovem ou em qualquer um, não é dele mesmo, vem de Deus, vem da palavra. Exatamente. Exatamente. E aí, vejam só, quando a gente fala dessa convocação, tem um texto lá de Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 4. Quê? 2 Timóteo, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 5, nós temos uma verdadeira convocação para o ministério, para o chamado, para a vida com Deus. Conjure-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuna, quer não, corrige, repreende, exorta, com toda a longanimidade e doutrina. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Tu, porém, se sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. E, rapaz, é muito atual essa palavra. Muito atual. É muito Texto é o atual. qual? 2 Timóteo, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 5. Eu já quero dar aqui boa noite a Carlos Van aí, que nos assiste. Boa noite, meu querido, a paz do Senhor, a Saulo e a Emerson e Gabriel Souza. Deus abençoe a cada um de vocês aí que nos acompanha. Então, Alexandre, rapaz, é muito atual essa palavra. Muito atual. Esse você leu agora, você estava lendo, eu estava enxergando muitos jovens hoje. Isso, exatamente. Nós vimos nas redes sociais essa palavra sendo concretizada, essa a parte das pessoas se cercando de mestres segundo suas próprias convicções para falar exatamente aquilo que querem ouvir, para amaciar o ego, para satisfazer vontades e para legitimar certas vontades. E aí, por isso que a palavra vai falar
Ou seja, vai exaltar, permanecer na verdadeira doutrina, porque quando é levado a isso aí, desses comichões, que saciar seu ego, no dia da adversidade, da luta, não suporta, não permanece. Por quê? Eu vou usar o texto de Paulo. Não lhe dou esse alimento sólido, porque eles não estão preparados. Exatamente. É isso mesmo. E aqui, meus irmãos, é bom a gente entender um pouco desse contexto. Quem era Timóteo? Timóteo é um exemplo muito interessante para a gente conhecer quando a gente fala de jovens e o Evangelho. Verdade. Porque Timóteo era um jovem que deixa a sua vida, que abandona a sua vida secular e abraça o ministério de Cristo. E ele vai ser um pastor e uma igreja problemática, como toda igreja é no contexto secular, no contexto mundano, e ele vai ser um servo fiel do Senhor. E Paulo vê em Timóteo um verdadeiro filho na fé. E Timóteo ele vai então receber orientações e cartas específicas do apóstolo Paulo, reforçando esse chamado, informando, orientando. Por isso que ler as cartas de Timóteo são muito importantes para nós. Verdade. Porque é um verdadeiro manual de como o jovem deve lidar no ministério. E aqui no capítulo 4, esses 5 versículos que nós lemos, a gente vê, primeiro, uma convocação firme e é interessante as palavras que Paulo utiliza na seriedade dessa convocação. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra. É um chamado para que o jovem cristão pregue, anuncie, fale a palavra. E muitas vezes a gente constrói a ideia de que pregar a palavra é apenas isso aqui. Se limita a uma situação na qual tem um microfone exposto, há uma plateia, seja vendo ou ouvindo, ou assistindo. E aí a gente pensa, não, eu não sou pregador, eu não tenho o ministério da pregação. Mas o ministério de anunciar o evangelho é para todos. É certo que os dons e os talentos são distribuídos conforme a vontade e a misericórdia de Deus. Então, o irmão pode não ter o talento e o dom de anunciar a palavra para uma plateia, com um microfone, num púlpito. Assim como outros não têm de cantar. Se eu começar a cantar aqui, misericórdia. Mas o ministério de anunciar o evangelho, de falar de Deus, e Paulo, quando ele escreve a Timóteo, ele não está falando apenas do pregar a palavra no púlpito da igreja. Vejam que ele diz, quer seja oportuna, quer não. Ele está falando do anunciar a mensagem sempre que há oportunidade. Sempre que o contexto pedir que a mensagem seja exposta. Sempre que a situação pedir. Você surgir a oportunidade. Cria a oportunidade muitas vezes. Porque quando ele diz, né, quer seja oportuno ou não, ele também está falando assim, cria a oportunidade. Verdade. Esteja sempre disposto a falar de Deus. Sempre disposto a anunciar a palavra. E aí ele coloca aqui um motivo, uma motivação. O versículo 3 em diante, quando ele diz, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, ele quer dizer o seguinte, fala sempre que oportuno, sempre que possível, todas as vezes, a palavra correta não saiu aqui, viu? Desculpem. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Ou seja, sempre. A palavra certa é essa. Prega a palavra sempre. Sempre. Pois haverá um momento em que as pessoas não vão querer ouvir. As pessoas vão se cercar, como nós falamos logo no início, daqueles que falam apenas aquilo que querem ouvir. E é interessante que o apóstolo Paulo, quando ele escreve isso aqui, ele diz também como que a gente tem que falar a palavra. Não só o quando, mas ele diz, primeiro, com longanimidade, ou seja, com paciência, com amor, com tranquilidade, com carinho, fazendo com que as pessoas entendam e recebam essa palavra. Mas também com doutrina. Não é qualquer palavra. Não é a palavra que eu quero. Não é a palavra que Jackson quer. Não é a palavra que o irmão Cristiano quer. É a palavra de Deus. É a doutrina. É a mensagem que vem do Senhor, a qual está expressa diante de nós. Então, o jovem cristão ele tem que ter plena consciência, convicção e conhecimento da palavra de Deus.
para que ele possa anunciar essa mensagem em todas as oportunidades de forma correta. E o interessante que é, quando você faz isso, quando nós fazemos isso, muitas das vezes a própria palavra que estamos falando está nos confrontando. Exatamente. Está puxando nossa orelha. Eu falo porque já aconteceu algumas vezes de eu pregar, e na pregação eu estou falando, é para ti também. É para ti também. É para ti também, É. puxando nossa orelha. E dou um ressalve aqui, em relação que é para todos levar a palavra, ou seja, porque eu já presenciei isso, irmão Alexandre, e eu fiquei muito triste de uma igreja achar que ela é a certa e só eles podem falar da palavra. Isso me traz a lembrança de um momento, eu não vou me lembrar, talvez Cristiano que lembra, é mais fácil lembrar, ou até você, meu amado, que os discípulos chegam a Cristo e falam: ó, mestre, pegamos dois ali falando do reino e repreendemos, porque ele não anda com nós. O que é que Cristo falou? Por que fizeste isso? O que não ajunta, espalha. Se estão falando do reino, a verdade, deixe. Então, isso é importante, é para todos. Exatamente. E assim, a grande comissão de ir e pregar o evangelho a toda criatura é para todo servo de Deus, é para todo servo de Jesus. É todo aquele que se identifica com a mensagem, identifica com o evangelho, deve ser um transmissor desse evangelho, um transmissor desse amor. Então, quando eu falei que a gente às vezes acha que pregar é esse ato solene de anunciar a palavra, inclusive eu estava comentando com o Cristiano mais cedo, quando ele me perguntou sobre o tempo, eu até falei para ele que, eu não prego, eu faço breves reflexões, então é breve mesmo, viu? Já é pregado, está levando a palavra. É só um modo de falar. E assim, é exatamente isso que eu quero falar, que eu quero que os irmãos entendam, que muitas vezes você pode não ter o dom da palavra, mas você é chamado a anunciar o evangelho. Então você não precisa construir uma grande pregação. Isso não é disso que a gente está falando. A gente está falando de falar do amor de Deus. Poucas palavras. Sim. A gente está num contexto de Páscoa. Muitas vezes um simples Cristo morreu para te salvar. Isso pode salvar a vida de alguém de fato. Isso pode salvar a vida de alguém de verdade. Então, isso é anunciar o evangelho, isso é anunciar o amor de Deus. E aí, Paulo, ele não para por aí quando ele chama a atenção de Timóteo. Ele continua no versículo 5, ele diz: tu, porém, ser sóbrio. Aqui ele fala tu, porém, porque ele está dizendo que haverão tempos, né, em que as pessoas se afastarão da doutrina, se afastarão da caminhada verdadeira do evangelho, se cercarão de falsos mestres para amaciar seu próprio ego, para satisfazer suas próprias vontades, para legitimar suas inclinações pecaminosas. Mas Timóteo não. Ele diz: tu, porém, ser sóbrio com todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Isso aqui é interessante, porque é exatamente o que vocês falaram logo no início. É a respeito de que muitas vezes o jovem começa na caminhada e esfria. Vem a tempestade, vem o problema e esfria e se afasta. O chamado que Deus tem para nós é para suportar. E aqui ele diz ao jovem, é importante a gente destacar muito isso, que é um jovem no ministério, é alguém que está começando o ministério também. E assim como todos nós, claro que nem todos nós somos pastores, né? Como Timóteo era, mas estamos na caminhada, estamos iniciando a caminhada, então a mensagem é: tu, porém, ser sóbrio com todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. E aqui é um destaque importante: todos nós, uma vez chamados, uma vez comissionados, uma vez tocados por Cristo, nós temos um ministério. O ministério vem junto com a conversão, vem junto com o chamado para Deus. Então, jovem, não ache que por algum motivo, não é porque você não canta, você não toca, você não prega, que você não tem um ministério. Você tem um ministério. Deus te chama para um ministério. Deus nos chama para um ministério. Verdade. O principal deles é anunciar o evangelho. O principal deles é anunciar o amor de Cristo, anunciar a mensagem central que Cristo veio, morreu por nós para nos salvar. Ele, o Cordeiro de Deus sem pecado, que levou sobre si as nossas culpas, os nossos pecados, e rasgou
o escrito de dívida que havia contra nós. É exatamente assim que Paulo fala. Apólice, né? É, exatamente. Ele cancelou toda a acusação que havia contra nós. E hoje, graças a esse sacrifício, nós nos encontramos diante de Deus, salvos e remidos pelo sangue de Cristo. Nós temos um chamado, nós temos um ministério. Agora cabe a nós olhar para a palavra de Deus, ler essa palavra de Deus, conhecer e assim identificar o meu ministério. É de oração? É de visita? Porque assim, são ministérios importantíssimos da igreja, importantíssimos no corpo de Cristo. É aquele irmão que muitas vezes acha que não tem um ministério porque não prega no púlpito da igreja, porque não canta no ministério de louvor, não toca no ministério de louvor, e aí acha, não, eu não tenho um ministério. Meu irmão, você tem um ministério. Muitas vezes você é aquela pessoa abençoada que chega para o irmão que está passando dificuldade, o irmão olha para você e fica feliz. Não tem gente que é assim? Simples assim. Você chega no espaço e fala, a graça é paz, meu irmão, e você já transformou o dia da pessoa. Mudou o ambiente. Mudou o ambiente. É o irmão que às vezes tem esse ministério da visitação. É aquele irmão que ora. O irmão que ora. Todos nós precisamos orar. Isso é fato. Isso é fato, isso é verdade. Assim, cristão que quer orar. Assim como todo cristão tem que anunciar o evangelho, todo cristão tem que orar. Mas a gente tem os irmãos... Fazer o devocionalzinho. Fazer o devocional, ler a Bíblia e orar, falar com Deus. Mas existe aqueles irmãos que têm aquele ministério de oração. Ministério específico. Aquele ministério específico. Lembra lá de Jesus com seus discípulos? Jesus lá orando, volta, tá todo mundo dormindo. O irmão que tem o chamado de ministério da oração é aquele irmão que fica lá, acordado orando. Todo mundo tá dormindo, ele tá orando. Então, assim, todos nós temos um ministério. Todos nós somos chamados, somos comissionados para a obra de Deus. Então, jovem, assim como Timóteo foi, e Paulo chama Timóteo aqui, cumpre cabalmente o teu ministério. Paulo também fala aos nossos corações. Cumpramos cabalmente o nosso ministério. Enquanto jovens, enquanto há vigor, enquanto há força. Tem um salmo que eu gosto bastante desse salmo. O reverendo Augusto Nicodemos. E quando você procura aí, desculpa, te cortei, mas nada, sem problema. É só dar uma ressalva para não fugir e depois ficar sem nexo que eu vou falar. Que você estava falando aí, e cada um, todos têm um chamado de pregar. Talvez alguém pergunte, não, mas eu não sei falar, eu não conheço. É só ler a palavra, porque Jesus vai nos falar para a gente não se preocupar com o que vamos falar, pois o Espírito de Deus nos trará lembrança daquilo que se deve falar. E como é que ele vai trazer essa lembrança? Só traz lembrança daquilo que você já conheceu, daquilo que você sabe, daquilo que você lê. Lendo a palavra, o Espírito Santo coloca na nossa boca as palavras que devemos falar. Então, aquilo que você estudou, aquilo que você meditou. Isso. Se não ler a palavra, então realmente não vai ter o que falar. Isso mesmo. Desculpa, viu, Alexandre? A gente está numa interação aqui muito interessante e o conhecimento é construído assim, de forma colaborativa. Salmo 88. Augusto Nicodemos diz que, em uma de suas pregações, que esse é o salmo mais triste da Bíblia. Porque a diferença entre ele e os demais salmos é porque ele não finaliza com a mensagem de esperança. Sempre que a gente tem um salmo triste, o salmo ele começa com súplica, ele é desenvolvido com súplica, mas normalmente, em regra, o salmo é finalizado com a mensagem de esperança. Esse salmo, ele não foi finalizado com a mensagem de esperança. O salmista continua triste no final. Ele finaliza assim, 88 e 18. Para longe de mim afastaste amigo e companheiro. Os meus conhecidos são trevas. É assim que o salmo termina, é um salmo triste. Mas eu queria destacar aqui o versículo 10 ao 12. Salmo 88, versículo 10 a 12. Quando o salmista está argumentando com Deus sobre os motivos pelos quais ele suplica a Deus a restauração do seu vigor. Ele está abatido, ele está triste. E aí ele ora a Deus dizendo: mostrarás tu prodígios aos mortos, ou os finados se levantarão para te louvar? Será referida a tua bondade na sepultura, a tua fidelidade nos abismos? Acaso nas trevas se manifestam as tuas maravilhas, e a tua justiça na terra do esquecimento? Aqui o salmista está dizendo, eu não vou ler o salmo todo, porque senão a gente vai ter mais uma hora. Não, fique à vontade. Então os irmãos vão me desculpar pelo foco nesse fragmento aqui. Aqui o salmista, ele está triste.
ele está pedindo a Deus a restauração da sua alegria, para que ele volte a louvar, volte a adorar a Deus com alegria e com satisfação. Então ele para diante de Deus e fala: Deus, acaso mostrar os prodígios aos mortos? Ou seja, se eu morrer, eu não vou mais conseguir te louvar, porque eu vou estar na sepultura. É claro que aqui o salmista está falando do louvor da terra, no templo, na casa do Senhor, certo? Aqui na vida terrena. E aí, o que é que isso tem a ver com a nossa mensagem agora? Porque a relação com o jovem. Ora, o salmista aqui está pedindo a Deus, está argumentando com Deus para receber a restauração do seu vigor, para poder adorar a Deus com o máximo de vigor possível. Então, a convocação ao jovem para louvar a Deus na mocidade, para lembrar do seu Criador na mocidade, é para que ele possa, diante de Deus, entregar todo o vigor da sua vida no momento em que ele pode, que é a mocidade. E aí a gente volta para o texto de Eclesiastes, nesse pensamento de que na mocidade precisamos lembrar do Criador, porque virão os maus dias, virão os tempos nos quais nós não conseguiremos mais nos esforçar com tanto vigor para Deus. E vejam só, a gente precisa entender que a lógica do Senhor, a lógica do crente, da vida do crente não existe outro lugar melhor do que a casa de Deus. Não existe outro trabalho melhor do que o trabalho para Deus. Então, se eu entreguei meu vigor, minha força, minha satisfação, a minha vida inteira para outras coisas que não a Deus, quando eu estiver na velhice, isso será um peso e um arrependimento. Com certeza. Porque eu não poderei mais entregar a Deus o melhor que eu tinha para entregar. Porque eu fiz isso, eu peguei isso e joguei tudo fora. Por isso que o salmista fala: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E aí, voltando para Eclesiastes e para a devida compreensão a respeito desse texto, a suma de todas as coisas é o temor a Deus. Eclesiastes e o temor a Deus precisa ser entendido de uma forma coerente com a Escritura e com a mensagem do nosso Deus. O temor a Deus não deve ser entendido como um medo ansioso e punitivo, assim como um medo pela punição que vem de Deus, o medo do castigo, mas sim como um temor reverente, fundamentado em um relacionamento amoroso com Deus. Eu construo uma relação de intimidade com Deus, uma relação de amor com Deus, e esse temor é uma manifestação desse amor e desse conhecimento que eu tenho para com Deus. Então, a obediência exposta na palavra de Deus que nós precisamos ter para com Deus é de agradar a Deus por amor e submissão à sua santa e grandiosa vontade. Entende? E não com medo do castigo, e não com medo do inferno, mas na alegria e na satisfação da eternidade com Ele. Mesmo porque, infelizmente, hoje uma boa parte vai à igreja por medo. Por medo de ir para o inferno. É tanto que não persistem. Chega um momento que não aguentam mais viver aquela, vamos dizer assim, acho que eu posso utilizar essa palavra, aquela farsa. Porque não deixa de ser uma farsa, né? Porque não é de coração, não é de livre e espontânea vontade, mas sim por o medo que leva a estar na igreja. Uma ansiedade também, né? Entendeu? Então, assim, por isso que a palavra de Deus aí fala o seguinte: de corpo, alma e espírito se entregar a Deus, ou seja, dar tudo de si para Deus, não por medo, mas porque Ele merece. Não por medo, porque Ele é digno. Não por medo, mas porque eu tenho que agradecer tudo que Ele fez por mim naquela cruz, como? Dando o meu melhor para Ele de livre e espontânea vontade. Porque quando agimos por medo, vai chegar um momento que a gente acaba parando, deixando de viver, deixando de obedecer, porque aquele medo já não vai mais assustar. O medo só pode nos levar até um determinado momento na Exato. caminhada. O que nos leva até o fim na caminhada é a misericórdia, é o amor de Deus, é a graça de Deus que nos leva, é a graça de Deus que nos mantém caminhando em direção à soberana vocação para a qual Ele nos tem chamado. Isso é fato. Exatamente. E assim, quando a gente retorna aqui para Eclesiastes 12, ainda nessa relação do chamado do jovem, o porquê que ainda jovem, o pregador,
o pregador no caso não sou eu, tá? É o autor de Eclesiastes. É porque em vários momentos ele se identifica assim, o pregador. Por exemplo, o capítulo 12, versículo 9. O pregador, além de sábio, ele, o autor de Eclesiastes, ainda ensinou ao povo. Então vamos lá. Ele estabelece aqui uma relação muito poética e muito bonita, com uma série de metáforas no caso seria comparações, né? Para facilitar o entendimento sobre como é a velhice, como é que as coisas vão acontecendo na velhice. Eu acho interessante que os comentaristas da Bíblia de Genebra, eles dizem que muitas vezes a gente tentar compreender cada metáfora separadamente, a gente pode não conseguir entender de fato o que ele quer dizer. Por isso que a gente precisa pegar todo o texto. A gente tem que entender o contexto geral aqui dessas metáforas, que são realmente muito interessantes e poéticas, são muito bonitas. Quando ele diz, antes que se escureçam o sol, a lua e as estrelas do esplendor da tua vida, e tornem a vir as nuvens depois do aguaceiro. Antes que a gente não consiga mais contemplar a majestade da criação de Deus. No dia em que tremerem os guardas da casa, os teus braços, se curvarem os homens outrora fortes as suas pernas, e cessarem os teus moedores da boca por já serem poucos, e se escurecerem os teus olhos nas janelas, e os teus lábios, quais portas da rua, se fecharem, no dia que não puderes falar em alta voz, se vai levantarem a voz das aves, e todas as harmonias, filhas da música, te diminuírem. E aqui ele estabelece muito claro que, com o tempo, conforme vai passando o tempo, conforme a gente vai envelhecendo, nós vamos perdendo capacidades físicas. A gente vai perder força, perde vigor, a gente não pode mais ouvir, não pode mais ver, não pode mais se alimentar. E aqui ele pinta um cenário muito interessante. Perde a visão. E isso afeta a nossa capacidade de realizar a obra de Deus, de realizar a obra do Senhor. E aí um destaque do versículo 5 ao versículo 7, que é sobre a morte, que é a caminhada natural de todo que vive, de todos nós. A morte é inevitável para todos nós. E aqui é uma reflexão muito interessante para o jovem, porque muitas vezes a juventude, a força e o vigor traz a sensação de poder. A velhice e a morte são coisas muito distantes, estão muito longe, e essa sensação de que a morte está longe traz uma sensação de poder, mas é um grande equívoco. E o autor de Eclesiastes, ele traz isso à mente, ele nos chama para nos lembrar do Criador antes que cheguem os problemas da velhice, mas também antes que chegue a morte. Veja como ele diz, como também, quando temeres o que é alto, e te espantares no caminho, ele está falando da velhice aqui, não é? E te embranqueceres como floresce a amendoeira, e aqui ele começa, a partir da parte B do versículo 5, quando ele diz, porque vais à casa eterna, e os pranteadores andem rodeando pela praça, antes que se rompa o fio de prata, e se despedace o copo de ouro, ou se quebre o cântaro junto à fonte, e se desfaça a roda junto ao poço, e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Antes dessas coisas que se parecem indestrutíveis, que se parecem fortes, que parece que não vai acabar, como uma taça de ferro, como um fio de prata, como uma taça de ouro, como a roda em volta do poço, que é feito para durar por muito tempo. Mas essas coisas, mesmo feitas para durar muito tempo, como é a mocidade, como é a juventude, isso um dia vai acabar. Isso um dia chegará ao fim. E aí que o pregador diz, lembra-te do teu Criador antes que todas essas coisas aconteçam. E aqui um destaque muito importante, nós já mencionamos isso várias vezes, mas é preciso dizer sempre. O Ocidente, quando eu digo Ocidente, né, eu digo aí Europa para cá, né, a Europa e as Américas, separam essa data num calendário para lembrar da Páscoa, para comemorar a Páscoa. Infelizmente, todas as datas especiais em um mundo capitalista se tornam comerciais.
Verdade. E isso acaba retirando o sentido real. Com certeza. Que eu confesso, essa semana eu digitei Páscoa no Google. Páscoa. E a imagem que apareceu foi ovos de chocolate. E assim, é um exemplo bobo, mas é real. É oportunismo, né? É oportunismo. E isso afeta nossas vidas no sentido de que a gente para de lembrar do Criador. Não só da isso. forma que deve ser. É até, por mais que não foi nessa data, nesse mês, Exatamente. assim também como o Natal, né? Uhum. Por falamos de Natal, mas nascimento de Cristo, mas quando você vai ver o quê? O velhinho, gordo, É o Papai Noel, né? o Papai Noel. Se você botar Natal lá, se perde, apesar que também não foi nessa data que Cristo nasceu, né? Nem nesse mês, mas enfim, é o que você está falando. Se está se perdendo o significado. Atenção direcionada. E aqui a mensagem é: lembra do teu Criador. Perfeito. Aqui a mensagem é: lembra. Nesse caso aqui a gente pode até parafrasear e dizer: lembra-te do teu Salvador. Porque Cristo veio e se sacrificou por nós, pecadores. E aí, Paulo escrevendo aos Romanos, ele diz: tem prova maior de amor que essa? Que alguém dá sua própria vida pelos seus amigos? Não há prova maior de amor por essa. Então, jovens, nós somos jovens também. Eu tô indo para 41, viu? É importante deixar isso claro. Que eu fico falando jovem, aí parece que eu não sou jovem. Já tô usando óculos, você me assiste já tá. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Lembra-te do teu Criador hoje, agora, todo tempo, todo dia, a todo momento. O conceito que o livro de Eclesiastes nos traz de temor a Deus e de pensar em coisas sobre esse temor a Deus, pensar na vida sobre esse temor a Deus, passa sobretudo por esse pressuposto aqui, por essa afirmação primordial de que precisamos lembrar do Criador, ter à mente o nosso Criador, pensar no nosso Salvador, pensar no nosso Deus, porque é a partir dessa lembrança constante do nosso Salvador que a gente vai viver para Ele, conforme o seu amor, conforme a sua vontade, independente das circunstâncias que estão à nossa volta. Tá? Independente das situações à nossa volta, o nosso olhar, a nossa força está direcionada para Deus. E já que, caminhando para uma conclusão do nosso estudo, da nossa reflexão, tudo é vaidade sem o temor de Deus. Tudo é vaidade sem pensarmos no nosso Deus, sem lembrarmos do nosso Deus. Tudo perde o sentido, tudo se torna inútil. E aí eu volto para C.S. Lewis. Tudo que não é eterno é eternamente inútil. Porque se não lembrar de Deus, fazer as coisas sem ter em nosso coração esse amor, esse temor e essa lembrança das misericórdias de Deus para conosco, a gente vive de forma inútil. E a gente entra no automático da rotina, a gente entra no automático do dia a dia e se esquece das coisas que Deus tem feito por nós. E acreditem, meus irmãos, Deus faz muito por nós todos os dias. Com certeza. Todos os dias. É por isso que todos os dias nós precisamos exercitar o que o pregador nos diz aqui. E eu estava falando essa semana, foi ontem, foi na quarta-feira, eu estava falando o seguinte, que Deus é tão bom, Alexandre, que Ele dá livramento todos os dias para todos, até para aquele que não é filho dele, até para o ímpio, Ele dá livramento. Por quê? Primeiro, o ser humano, como você mesmo falou, principalmente o jovem, quer viver eterno. Mas acha, né? Pensa que é forte, que é novo. Isso. A velhice e a morte está lá na frente. Como é que você pode provar isso, irmão Jacques? Que todos os dias Deus dá livramento, porque todos os dias nós levantamos com vida. Porque a morte só pode nos tragar se assim Deus permitir. Porque tudo está sob o seu controle. Tudo está sob sua mão. Tudo está sob sua permissão. E o homem em si, a humanidade em si, anseia por essa eternidade, de viver eterno.
Engraçado que era para ser. Por que Deus tira antes que o homem coma o fruto da vida? Que tinha duas árvores, não é isso? Do conhecimento, do bem e do mal, e da vida, que daria a vida eterna. Imaginem, hoje um homem quer viver eterno, não é para Deus, é para seus desejos, Saciar sua concupiscência. para suas vontades, viver eternamente se prostituindo, eternamente bebendo, eternamente matando, eternamente fazendo tudo o que lhe deseja o seu coração, mas não tudo que agrada a Deus. Quer vida eterna, jovem? Moça, criança, velho, quer vida eterna? Vive em Deus. Não vai ser aqui nessa terra, mas terá uma vida eterna com Ele. Porque essa é a promessa de Cristo. Que todo aquele que estiver nele, viver nele, seja criança, jovem ou velho, morrer com Ele é lucro. Eu costumo dizer, Alexandre, teve uma pessoa até que se assustou e olhou assim, quando eu falei que é isso que eu penso. O cristão não deveria temer a morte. Para falar a verdade, deveria ansiar por ela. Parece louco, mas entenda. Porque o cristão realmente, que vive a palavra, deveria ser a morte. Porque quando a morte vem, significa que vamos para o Pai. Sairemos desse mundo de mentiras, de calúnias, perseguições, sofrimento, resumindo. Iremos para um lugar eterno de alegria, bonança, paz. Mas, pode continuar. Não, é isso aí, exatamente isso. O Salomão nos chama para pensar sobre duas coisas inevitáveis na nossa vida, que é a velhice e a morte, para nos fazer pensar sobre o futuro inevitável e então viver de uma forma compatível com a misericórdia e com a vontade de Deus, que é uma obediência em temor, uma obediência em amor. Sim. E aí ele finaliza essa passagem, né, esse trecho do versículo 1 ao versículo 8 do capítulo 2, dizendo: vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. Então vejam só, apesar dessa grande reflexão bonita, poética, que nos chama a refletir sobre Deus, a refletir sobre a misericórdia de Deus e sobre a necessidade de pensar nesse Deus constantemente, ele finaliza dizendo: vaidade de vaidade. Tudo, inclusive essa reflexão verídica, bonita, poética, isso é vaidade. Se o temor de Deus não for o principal na nossa vida. Então é interessante porque muitas vezes a gente vê muita reflexão, muita fala bonita, mas pouco temor. E a gente precisa... Muita eloquência, né? E menos temor. E a gente precisa ter, sobretudo, temor e obediência a Deus. E aí, mais uma vez, a gente precisa convocar todos nós a refletirmos. Nós temos lembrado do nosso Criador e do nosso Salvador todos os dias da nossa vida? Ou é só agora, nesse contexto, que a gente fica mais emotivo, né? Eu queria concluir. Primeiro que os livramentos de Deus, quando Ele nos dá, a gente nem percebe, né? Muitas vezes passa despercebido, a gente nem encontra. Com base no que o irmão estava falando aí, eu lembrei de um texto que se encontra em Mateus 25, do 31 em diante, né? Da importância da gente ter essa mentalidade, assim, de ter... o centro da nossa vontade está ligada à vontade e o que Jesus nos ensinou. Veja que ele começa o texto no 31 dizendo assim, ó: entre benditos do meu Pai para o reino, para o gozo eterno. Por quê? Aí vai começar a dizer: porque tive fome e me deste de beber. Aí tive sede e tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, tive frio e me agasalhaste. Aí ele vai, né? Tive nu e me vestiste, tive preso e me vestistaste. Aí depois as pessoas vão fazer uma pergunta assim: mas Senhor, quando foi que fizemos isso por ti? Aí ele vai concluir dizendo: quando fizeste a um dos meus pequeninos, a mim o fizeste. Então a gente temos que ter essa atenção de tudo que nós fizemos, até para o nosso próximo, a gente tem que estar fazendo por causa da vontade de Cristo, pelo que Ele que nos ensinou, porque a gente faz por Ele, porque foi Ele que nos deu a salvação e nos tornou filhos de Deus, né? Através do sacrifício e através do batismo do Espírito Santo. Isso aí. E aí, quando a gente pensa em aplicações, como é que toda essa palavra, toda essa mensagem,
pode ser aplicada na minha vida, no nosso cotidiano, no cotidiano dos jovens aí que nos ouvem, que nos assistem. Como jovens evangélicos devem sempre, primeiro, viver suas vidas com sabedoria e propósito. O lembra-te do teu Criador, o lembra-te das coisas eternas, ou seja, o lembra-te das coisas úteis, é viver com propósito. O propósito é a eternidade. Verdade. Isso tem que estar na nossa mente, no nosso coração, porque construir patrimônio, ter uma profissão excelente, ter um trabalho muito bom, ter dinheiro, ter um grande círculo de amizades e de influência, não é ruim. Claro que sem o temor de Deus, sem o temor do nosso Deus, vai ser inútil, vai ser eternamente inútil, porque na eternidade nada disso terá qualquer utilidade. Então a primeira aplicação é viver com propósito, e o propósito das nossas vidas, o principal deles é teme a Deus. Teme a Deus, é viver para Deus e com Deus. A outra aplicação muito importante que a gente precisa ter é o agora. A mensagem, o texto bíblico nos chama para pensar no futuro, mas quando ele fala da velhice, né, fala para o jovem sobre a velhice e sobre a morte, mas é para nos levar a ter uma conduta no agora. Ele fala do futuro para servirmos agora. Tem um texto muito interessante. Eu vou pedir desculpa aos irmãos por não lembrar o autor, mas ele diz que o futuro é nosso árbitro moral. É o árbitro moral do nosso presente. Porque é o futuro que vai dizer se as nossas decisões do presente foram boas ou ruins. Isso é interessante, porque qual o propósito que eu estou seguindo com minhas decisões hoje? Então, o jovem cristão, o jovem que conhece a Deus e que precisa viver para Deus, tem que ter em mente que o propósito é viver no temor e na obediência do Senhor. E aí as tentações vêm à porta e a gente precisa ter em mente essa lembrança do nosso Criador, daquele que nos chama para viver em santidade, para viver em renovação de espírito, em transformação, e não nos moldarmos a este século, que é inclusive o que Paulo fala lá em Romanos 12. Não vos conformeis a esse século, não tomeis a forma desse século, não sejais como esse século não pensais como esse século pensa, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Ou seja, sejamos transformados todos os dias, lembrando do nosso Criador, lembrando do nosso Senhor. Que Deus nos abençoe, nos ajude nessa caminhada, Com certeza. porque se não é fácil para ninguém, acredite, não é fácil para ninguém mesmo. O Senhor nos chama para uma vida de desafios, mas com uma certeza, que no Senhor, o nosso trabalho não é vão. Não, hein? Muito pelo contrário, no Senhor a nossa recompensa é eterna e eternamente útil. Que o Deus nos abençoe e nos dê sabedoria nessa caminhada. É isso aí, meus amados irmãos. Estamos caminhando aí para o final. Lembrando você, jovem, a partir dessa mensagem maravilhosa aí, espetacular, com certeza, inspirado e guiado pelo Espírito Santo, porque o irmão Alexandre aí, só eu traria isso aí lá. Por ele mesmo, não saía nada, né, Alexandre? Não saía nada. Só pelo Espírito mesmo. Mas lembre-se, muitas pessoas acham que o Evangelho, a caminhada cristã, é árdua e difícil. Para nós, é difícil por conta dos nossos desejos carnais, por conta de nossa vontade. Mas ela não é difícil. Ela não é um fardo pesado. Pelo contrário, Cristo vai nos falar que o fardo dele é leve e seu jugo suave. Só isso, por si só, já prova que a caminhada do Evangelho é fácil. A questão é que, quando entra o nosso eu, quando entra a nossa vontade, aí complica. Aí torna pesado, porque é difícil fazer, como falou Paulo, esmurrar nós mesmos, né?
é difícil renunciar o meu eu. Mas isso é o Evangelho. Isso é servir a Cristo. Por isso Paulo vai falar, não vivo mais eu, mas vive Cristo em mim. Ou seja, eu não tenho mais vontade. A vontade dessa carne já não é válida, mas sim a vontade de Cristo. Eu vivo agora a vontade de Cristo. Então, jovem, como o irmão falou lá no final, não só o jovem, a todos que nos ouvem. A paz, meu irmão João Romilton, graça e paz. Você que estará aqui semana que vem, né? Falando sobre inferno, glória a Deus. Que Deus permita. É a doutrina do inferno. Então, meus amados jovens, não se assemelhe a esse século. Não vá por umas doutrinas vãs, como já foi falado aqui através da palavra. A palavra de Deus, ela é única. Ela foi, é e sempre será a mesma. Ela não vai mudar. Ah, mas foi naquela época. Hoje podemos dançar um pagodinho ali, beber cerveja, porque Cristo não proibiu. Porque Cristo não falou nada disso. O tempo mudou. Agora a cultura é outra. A cultura do mundo muda. Mas a palavra de Deus permanece. Os princípios de Deus são inegociáveis. Os princípios de Deus é eterno, desde o início. Se a gente pegar de Gênesis a Apocalipse, todos os preceitos de Cristo não mudou. Ah, irmão Jackson, mas veja que no Velho Testamento falava que se apedrejava a mulher, se adulterasse. Falava que cortava a mão se roubasse, mas hoje não faz mais isso. Entenda que isso foi um preceito a qual, dado ali por Moisés, naquela época, mais um preceito humano. Moisés utilizou daquilo para que evitasse que aquilo se tornasse, no meio do povo de Deus, algo normal, vamos assim dizer. Não só no meio do povo, na circunvizinhança também era assim. Mas veja os 10 mandamentos que nada mudou. Amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a si mesmo e tantas outras coisas. Cristo vai nos ensinando. Ele vai nos mostrando o caminho desde o início. A gente tem a mania de querer separar o velho do novo. Eles se completam. Não são coisas distintas, eles se completam. É como se fosse um quebra-cabeça. Se você juntar, vai ficar um quadro perfeito. Que quadro é esse? Cristo. Porque Cristo foi anunciado desde o Gênesis. Lá no primeiro sacrifício do animal, para fazer pele para Adão e Eva. E foi concretizado lá na cruz. E ele ressuscitou, rasgou o véu, dando-nos liberdade de falar com o Pai. Não deixe esse sacrifício ser em vão na tua vida. Não permita que o sacrifício de Cristo seja em vão, porque verdadeiramente não foi em vão. Não foi. Aquele que nega Cristo, nega porque quer. Aquele que não vive em Cristo, vive porque não quer. Aquele que escolhe o caminho da perdição, escolhe porque quer. Porque Cristo já abriu a porta para a salvação. Cristo já pagou o débito, como aqui foi falado. Ninguém agora tem desculpa. O homem é indesculpável, como a palavra de Deus fala. É indesculpável. Naquele grande dia não adianta. Foi por X, foi por fulano, foi porque o irmão Cristiano olhou feio para mim lá dentro da igreja, Senhor, que eu saí. Foi porque o irmão Alexandre não falou comigo lá dentro da igreja, por isso que eu saí. É indesculpável. Porque até a natureza mostra a grandeza de Deus. Até a natureza mostra como Deus é poderoso e único. Não crie desculpa para fugir do Evangelho. Porque todo ser humano, diante de Cristo, é indesculpável. Amém, meus amados? Irmão Alexandre, como de costume, meu amado, quem ora no final é o palestrante. Irmão Cristiano, tem algo a falar? Não, eu só estou falando aí sobre... Tu estava dizendo aí, eu lembrando que Jesus disse, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz e siga-me. Então, meu querido, você não tem a sua própria vontade mais, a sua vontade agora é fazer a vontade de Cristo. Verdade. Amém? Amém.
É isso aí, meu irmão Alexandre. Você faz a oração final para terminarmos. Amém? Com certeza. Agradecer mais uma vez pelo convite. Tá? É sempre muito bom falar de Deus, falar da palavra de Deus. E se convidar outras vezes, se Deus quiser, se Deus permitir. Deixa aí. Então se prepare, então. Realmente foi uma satisfação, uma grande alegria Foi receber nossa. o convite. Nossa. Que Deus nos abençoe e continue abençoando a vida de todos os ouvintes. Amém. E que a mensagem do Senhor seja propagada. Esse para é o a honra intuito. e para a glória do nosso Senhor. Esse é o Isso aí. intuito. Então vamos lá. Amém. Deus amado, muito obrigado, Senhor, por nos reunir para ouvir a Tua palavra, Senhor, para receber a mensagem que o Senhor tem para nós. Gostaríamos, ó Deus, de Te agradecer de forma muito especial por Cristo Jesus, pelo sacrifício de Cristo Jesus, ó Pai, que nos deu reconciliação contigo, ó Pai. O sacrifício, ó Deus, que nos leva ao Teu altar, Pai. Em nome de Cristo Jesus, obrigado, porque é por meio deste sacrifício que hoje nós temos livre acesso a Ti, Senhor. Amém, Senhor. Somos gratos, ó Pai, porque o Senhor não olha para as nossas fraquezas, mas o Senhor olha para o nosso amor, para o Teu amor para conosco, ó Deus. Muito obrigado, Senhor. Gostaríamos, ó Deus, de suplicar, em nome de Cristo, ó Pai, faz-nos lembrar-nos de Ti, ó Deus, lembrar do Amém, Criador Senhor. todos os dias das nossas vidas, ó Deus, e que possamos, dia a dia, lembrar de Ti e viver, ó Deus, no temor e no amor do Senhor, para a honra e glória do Teu santo nome, ó Pai. Nos dá, ó Deus, convicção e fé para viver nessa caminhada, suportando com perseverança as tentações, ó Deus, e no Senhor recebendo, ó Pai, de Ti a misericórdia e a graça na vida eterna, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, que nós te oramos e rogamos, ó Deus, fica conosco, hoje e sempre. Amém. Amém. Glória a Deus. Lembrando, meus amados irmãos, como já foi falado aqui, semana que vem, sexta-feira, teremos nosso amado irmão João Romildo, conhecido como João Riquião, aqui falando sobre a doutrina do inferno. Você, se tem alguma dúvida se o inferno existe ou não existe, nos acompanhe sexta-feira que vem. Qual é a Lembrando, base bíblica, né? é com base bíblica, com certeza. Aqui sempre é com base bíblica, à luz das Escrituras, para não ter dúvida nenhuma. Lembrando que você sempre pode perguntar, mandar suas perguntas aqui via Facebook ou WhatsApp. Estaremos na disposição de responder conforme o Espírito Santo nos guiar. Amanhã, lembrando que essa mesma programação estará disponível lá no YouTube. Então vai lá no YouTube, coloca lá Assuntos do Reino, curta, se inscreva, ajude aí o programa lá no YouTube ser proclamada a palavra de Deus e crescer mais e mais para alcançar mais pessoas. Amém? Então, estamos certos. Até semana que vem, assim, se o nosso bom Deus permitir. Alexandre, muito obrigado, meu querido. Você já deixou a deixa aí, você vai voltar mais vezes, em nome de Jesus. Fique com Deus.